Olá, como vão? Estão todos a me ouvir? Sim? Muito bem, pessoal. Olha, o microfone de todos vocês está fechado, tá bom? Para que a gente possa conversar de uma maneira organizada. São muitos. Nós tivemos, eu estava a contar para os meus amigos aqui que estão assistindo pelo YouTube, estava a contar que nós tivemos centenas de inscrições para participar da palestra. Eu fico muito feliz, pois pela consideração pelo meu trabalho, pelo nosso conhecimento, também pelo trabalho da IAC, que eu estou aqui hoje a representar a IAC, e pronto, é um conhecimento que eu compartilho com a IAC e considero um trabalho de muito valor, e por isso eu contribuo com essa instituição. Então, estou aqui a representar algo que para mim é de extrema importância no tema, mas também de extrema validade, a forma de trabalho, os procedimentos e a ética dessa instituição, tá bom? Então, por isso, eu estarei aqui com vocês. Eu não sei por que fica aqui a me pedir para admitir as pessoas aqui nessa participação online. Então, isso vai ser terrível, eu vou ter centenas de pessoas para eu clicar. Mas eu quero começar a conversar com vocês. O tema nosso essencial aqui, quero compartilhar com vocês uma tela com algumas informações essenciais para ir nos guiando, para que nós possamos ter imagens. Mas vocês sabem que o objetivo nosso aqui é falar sobre a projeção astral, mas a primeira coisa que eu gostava muito de mencionar é que a projeção astral, ela é uma ferramenta. A projeção astral não é algo que nós pensamos, é um fim, eu tenho que ter a projeção astral, e algumas pessoas me escrevem perguntas que eu acho muito interessante, né? Principalmente lá no YouTube, onde eu tenho o meu canal, e as perguntas são essencialmente, eu preciso ter a projeção astral para evoluir? Quer dizer que quem não tem a projeção astral tem alguma coisa errada com a pessoa? Então, eu acho muito interessante essas perguntas e essas colocações, porque, na realidade, a projeção astral não vamos dizer assim, um sinal de evolução, é sinal do controle de uma habilidade ou de uma predisposição para uma habilidade nossa. Mas existem muitas coisas para nós entendermos com relação à projeção astral, para nós de verdade desenvolvermos, para nós de verdade sentirmos que estamos conseguindo entender por que ela ocorre, para que ocorre. O que eu posso fazer com a projeção astral? Por que isso é natural? E, enfim, como eu posso me desenvolver? Porque só concentrar na saída do corpo, na minha opinião, não é suficiente. É muito, é bastante, é ótimo, mas não é suficiente, porque há tantos ângulos ligados à projeção astral que nós normalmente não temos tempo de comentar. Por isso é que eu estou aqui a fazer essa palestra. Nós não temos muito tempo, nós vamos ter aproximadamente uma hora e meia. E eu vou procurar ser o mais sucinta e rápida possível, mas ainda assim dando todas as explicações, senão não tem sentido, né, gente? E aí, no finalzinho, eu passo para as perguntas. Nós vamos ter pouco tempo para as perguntas, e como eu falei, tem centenas de pessoas comigo, então é muito difícil de atender todas as perguntas, mas nós teremos outras oportunidades, como dizemos cá em Portugal, de certeza. Então, vamos ver o que a gente consegue trabalhar até esse momento, não é? Tudo bem assim para todos? Vocês têm um recurso aí de me mandar uma mensagem pelo chat. Fica um pouco difícil dividir a atenção, olhar para vocês, olhar para o chat, mas eu vou procurar sempre que possível olhar, né? Mas aí no final a gente pode também colocar para vocês vocês fazerem as perguntas com voz no final, né? Então, só me deixem saber aqui no chat se vocês estão a me ver e me ouvir bem, por favor. Ou dois ou três de vocês, passem a informação para eu poder ir adiante sabendo que está tudo bem, né? Por favor. Sim, tudo bem, ótimo. Obrigada, pessoal, muito obrigada, né? Qualquer probleminha, aqui da nossa parte na internet está tudo certo. Se tiver qualquer problemazinho, fiquem de olho, que muito provavelmente o problemazinho vai estar do seu lado, né? Mas, claro, se todos vocês começam a ter alguma dificuldade, a gente tem que ver cá o que se passa. Então, tá ótimo. Então, aqui com os nossos amigos que estão no YouTube, tudo bem também, Gabriel? Estão a ouvir, está tudo certo? O áudio está um pouco baixo, mas a gente vai tentar ajustar, pronto. Quem sabe tenhamos que aproximar isso um pouco, né? Então, pessoal, vou me aproximar aqui para melhorar o áudio aqui do outro dispositivo que está captando a nossa informação. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês, como eu disse, aqui uma pequena introdução
que eu quero fazer aqui com vocês, que é uma introdução prática que nós fazemos aqui pela IAC. Vocês conseguem ver o meu slide? Penso que sim, né? Eu estou a ver alguns de vocês que estão com o vídeo aberto, não tem problema algum, podem deixar. Suponho que outros colegas vêm também, só digo por isso, né? E então, aqui o que eu quero dizer para vocês é que essa palestra, essa apresentação nossa, ela tem conexão em termos da sua abordagem, da filosofia, do estilo, com o programa da IAC, que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência. Isso tem tudo a ver com a nossa palestra. Por quê? Porque quando uma pessoa pensa, eu vou estudar para sair do corpo, mas qual é o objetivo de sair do corpo? Não é? Por que naturalmente existe um mecanismo que nós não necessariamente temos que fazer por isso? A grande maioria das projeções registradas são projeções que ocorreram espontaneamente. Então, quando nós temos algum tipo de experiência de projeção, ela, no fundo, tem para nós uma abordagem, tem para nós um benefício, que é um benefício evolutivo. Por isso é que nós, obviamente, falamos de desenvolvimento da consciência, ao invés de falar só projeção astral, né? Então, existe um objetivo maior com isso. Mas, quando nós falamos também na IAC, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Principalmente porque, às vezes, as pessoas pensam, bom, qualquer ensino chega sempre no mesmo lugar? Mais ou menos, gente. Porque, às vezes, nós podemos estudar com alguém, não importa quem seja, tá? Um livro qualquer, uma coisa qualquer que tenha ocorrido, mas podemos estudar com alguém que a pessoa é muito isenta na transmissão da informação. Ou podemos estudar com alguém ou com alguma instituição que, na realidade, existe uma... como é que eu falo isso em português? Uma agenda por detrás, tem uma segunda intenção, né? A pessoa tem algo a fazer, e eu falo a pessoa, às vezes a instituição, que seja fazer com que a pessoa fique somente afiliada àquela instituição, ou fazer a cabeça que todas as outras não são boas. Nós, na IAC, não temos nada disso. Nós trabalhamos baseado em respeito ao trabalho de todos, trabalhamos baseado em compreender tudo que está a existir na ciência para falar sobre estes temas e como é que nós podemos e conseguimos abordar de alguma maneira a projeção astral, de maneira a trazer cada vez mais compreensão. Porque, claro, se uma pessoa tem uma teoria sobre a projeção, ou sobre a consciência, ou sobre a vida depois da vida, ou sobre o cérebro, tudo isso tem que ser juntado. Nós temos muito respeito por isso tudo, temos feito muitos eventos internacionais e falado com pessoas de vários países, universidades, e o nosso trabalho é esse. Por isso que nós dizemos aqui que nós temos uma abordagem imparcial. Não estamos a puxar a sardinha para o lado nenhum, nem para dizer a IAC é a melhor, de maneira nenhuma. Nós somos uma das instituições que estudam sobre isso. Contudo, na minha opinião, por isso estou aqui, eu considero os princípios que tem a IAC raros, raríssimos. E por isso estou aqui, não é? Mas cada um vai sempre ver o que encaixa com ele. É multidisciplinar de verdade, não é só na palavra, porque nós fazemos estes congressos e conferências, trazemos pessoas de todos os lados e não reducionista, porque não queremos estudar a realidade, mas sem reduzir a que seja só o cérebro e essas coisas todas, enfim. Então, um pouquinho aí para vocês saberem quais que são nossos objetivos, como é que a gente trabalha. Eu não sei como vocês se sentem, mas quando eu estou a escutar uma conferência de alguém, um talk, qualquer coisa, e recomendo que todos façam mesmo, a primeira coisa que eu quero saber é quem é essa pessoa, quem é este grupo, qual é o objetivo, o que está por detrás, e eu vou, pesquiso, ouço, analiso, é muito importante. Então, acho também muito relevante que nós demos a devida importância a isso e satisfação a todos para informar um pouquinho sobre nós, por isso falei esses detalhes sobre a IAC. Nós estamos em vários países, mas isso não importa, o que importa é a abordagem universalista. O fato de estar em vários países não é assim, olha que importante eu sou internacional, não, isso é bobagem, isso é bobagem. O que é importante é, olha como nós podemos aprender com diferentes culturas, e eu acho que isso é muito relevante. Nós temos que ter abertismo e sempre aprender com as diferentes culturas. É esse o ponto e o objetivo nosso aqui, né? Mas não vou me delongar em nada disso. A gente quer falar da projeção, já chego lá num minutinho. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós temos um princípio na IAC, e eu sei que muita gente gosta de falar, o princípio do não acredite em nada.
Eu, feliz ou infelizmente, tive uma experiência, depois de 20 anos falando não acredito em nada, que eu vi que é o seguinte, as pessoas falam não acredito em nada, mas elas estão a passar uma informação que ela deseja que você acredite. E no momento que você quer questionar sobre qualquer coisa, você é debolado, porque no fundo é não acredite em nada, exceto no que o guru fala. Então isso também nos pareceu que é algo que tem que ser reformulado. Então a reformulação é muito simples, seja lúcido, bombas, seja lúcido. Antes de mais nada, questione tudo, mas não é só tudo, não. Questione todos, questione as pessoas, porque não acredite em nada e nem em ninguém, né? Porque senão não acredita em nada, exceto no fulano. Então é nada nem em ninguém, experimente, não é só experimentar, não. Porque a pessoa diz assim, então eu só posso ter confiança quando eu tive o experimento? Você vai decidir por você, mas eu não considero isso correto. E eu vou lhe dizer por quê. Porque, na minha experiência pessoal, e eu vou compartilhar com vocês uma coisa pessoal agora, mas eu acho que aqui, né, meio natural, porque nós estamos conversando e a gente acaba se conhecendo. Quando essas ideias me vinham à mente desde muito jovem, sem ter estudado nada, minha família não sabia de nada, eu estava lá no interior de Minas Gerais, não tinha muito acesso à informação naquele momento, naquele local, e eu sentia dentro de mim uma convicção muito grande, de que tinha algo além, de que não podia a vida ser só aquela condição na qual a gente nasceu, ficou por ali, está tudo certo, como eu dizia, né? Nascer, comer, dormir, e pronto, trabalha, depois vai morrer e fica tudo por isso mesmo. Então eu tinha essa convicção, mesmo antes de fazer qualquer estudo, e mesmo antes de ter experiências. O que me deu a certeza dentro de mim não foram as experiências que eu tive, senão a convicção que eu já sentia dentro de mim desde sempre. E essa convicção nasceu comigo. E por isso nós vemos muitas pessoas que às vezes unem-se a nós nos nossos cursos e que querem, eu quero sair do corpo, desejo muito. Aí você pergunta à pessoa, uma vez você já saiu do corpo? Não. Mas então, por que você quer? Porque eu sinto que é importante, eu sinto que é real, eu leio os relatos, eu vejo a relevância de tudo isso que eu leio. Muitas pessoas, muita lógica, e no fundo é assim. Dizem, não há prova da experiência fora do corpo. Não, não há prova dentro da metodologia convencional da ciência, que é uma prova replicável, que você repete, que você tem algo físico para mostrar. Realmente existem muitos experimentos, muitas evidências, mas é quase impossível atender a uma exigência quando a prova que nós mostramos não é suficientemente boa. Mas os milhares e milhares e milhares de relatos ao longo da história que existem, esses sim, se nós juntarmos, fala que não é possível, não pode estar todo mundo a alucinar tanto. Então, a ideia para você é pondere, não vai só ter suas experiências, não vai só ter a experiência já decidida do que vai ver. Pondere, pense, raciocine e veja a lógica de tudo. Isso para nós, no nosso trabalho, é fundamental, e é fundamental que não seja só da boca para fora, né? Que seja de fato. Então, é por isso mesmo que nós fazemos todo esse compartilhamento, né? Com cientistas, com outras áreas, e em eventos. Então, nós temos aqui algumas imagens para vocês de eventos científicos. Não sei se vocês conseguem aí enxergar, reconhecer as pessoas, mas aqui tem pessoas de renome. Aqui, por exemplo, vocês veem nessa imagem superior à direita o Jim Tucker, que é um grande cientista que estuda sobre a experiência de vidas passadas, lembrança de vidas passadas, perdão, em crianças, e faz um trabalho incrível, conhecido no mundo todo. Aqui, depois abaixo, nós temos o Pim Van Lommel, que estuda sobre experiência de quase morte. Aqui nós temos o Tom Campbell, na última fotografia abaixo, que é uma das pessoas que fala sobre... ele tem um livro, né, A Teoria de Tudo, que fala sobre um pouco de física quântica e mistura física para entender espiritualidade. Enfim, estamos abertos a todas as abordagens. Isso é importantíssimo de ser entendido, que é na prática. Não é na teoria, não é da boca para fora, e não é só para falar bonito, falar somos ciência. Porque ser ciência não é falar difícil. Aqui nós não queremos falar difícil. Queremos falar de uma maneira que nós possamos nos compreender. Isso é uma palestra. E nós queremos compartilhar informação, tal como se existe qualquer formação, workshop, curso, atividade. O importante é que nós compreendamos uns aos outros. Mas o fato de nós utilizarmos uma expressão e uma linguagem que seja acessível
não quer dizer que nós não estamos sendo científicos. Pelo contrário, quando só existe palavra difícil, aquilo demonstra que a pessoa não sabe falar com o público, a pessoa sabe falar com ela própria e com quem está exatamente alinhado com ela. Então, nós gostamos muito dessa abordagem universalista, eu gosto muito dessa abordagem universalista da IAC, por isso estou aqui e vejo que a abordagem não é só universalista, como eu disse, nas palavras, nas atitudes. Nós recebemos pessoas, cientistas do mundo todo, verdadeiramente sentamos para debater, para compartilhar, fazer experimentos juntos, estamos sendo apoiados por universidades, apoiando alguns experimentos em universidades e assim por diante. Aqui nada mais que vocês veem uma publicação científica nossa, que já existe há muito tempo, né? O Journal já está publicado há 22 anos, e eu estou cá a tentar passar. E aqui a menina dos meus olhos, que eu tenho tanto prazer em mostrar algumas fotos para vocês, só para dar um gostinho do que é que nós temos por detrás das nossas investigações ou pesquisas, né? Que é justamente a questão do nosso campus de pesquisa aqui em Portugal. Vocês veem aí algumas imagens do campus, e o importante não é a beleza natural que existe, ou a paz que está ali. O importante é um ambiente de liberdade. Quem chega aqui no campus sente uma energia de respeito, sente uma energia de abertismo verdadeiro. Ninguém está dizendo a ninguém, você é mais evoluído, menos evoluído, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sem a experiência tal, você não consegue crescer. Isso não existe, cara. O que existe é criar um ambiente que permita à pessoa autoexploração, autoconhecimento, desenvolver, ter projeções, questionar se a projeção foi fato ou não, ter outros experimentos, e nós debatemos para chegar a conclusões sobre aqueles experimentos, mas o ambiente energético de respeito que tem aqui é enorme. Não tem essa da pessoa ter que ficar participando em eventos para receber algum tipo de informação que ela vá pouco a pouco se doutrinando de alguma forma, né? Seguindo aquele pensamento, é tudo de muita liberdade, só não pode fumar. O resto tudo está aqui muito bem, e aqui eu fiz uma brincadeira ao falar não pode fumar, né? Mas porque, obviamente, como todo lugar, nós temos que ter um convívio. Mas é muito giro é agora cá em Portugal que fala, é muito legal, assim se diz, no Brasil, não é? Acho que o Brasil legal já é uma gíria antiga, né? Eu já saí do Brasil há tanto tempo que aqui já começa a ficar tudo defasado, mas é muito maravilhoso. Só queria compartilhar isso com vocês, tenho o prazer de estar aqui neste local. E daqui estou a falar com vocês, eu estou nesse momento aqui no campus, então é muito bom e eu, obviamente, como uma pessoa sensível, que tive minhas experiências na infância, algumas delas me puseram um pouco de medo, porque eu saía do corpo, mas mais principalmente sentia algumas presenças, e ao sentir essas presenças, eu, de alguma maneira, captava, não é? Que havia algo ali que não era físico, e tinha medo, e às vezes, para caminhar no ambiente da natureza, eu sentia aquelas presenças e eu sentia desconfortável. Hoje em dia, eu posso sair, caminhar cá às 4 horas da manhã, sozinha, tudo aqui pela natureza, as árvores, os caminhos, atravessar os portões, não tem uma consciência que eu vou sentir ali atacando, negativa, nada. Então, eu acho um ambiente fantástico, isso só é possível aqui, porque assim, aqui é um lugar de criar ovelha e de crescer sobreiros, que é da onde nós retiramos a cortiça. São árvores que levam 30 anos para ainda ser jovens, para ser uma árvore madura, 60, 70 anos. Então é tudo tranquilo e essa paz é muito importante. Então estou a falar do campus. E daqui eu estou agora. E essa coisa toda é muito boa e ajuda muito na projeção, na sensibilidade, e agora quero falar disso com vocês, a projeção e a sensibilidade. Porque para nós termos um controle bom das nossas projeções e das nossas percepções, na maioria das vezes nós temos que ter um sentido de comparação. Nós temos que ter um sentido de ter uma referência, e baseado naquela referência nós vamos identificar o que é uma energia melhor ou pior, o que é uma projeção muito lúcida ou pouco lúcida, o estado vibracional. O que é um estado vibracional fortíssimo, gigante, ou um estado vibracional mais ou menos, ou só uma ativaçãozinha da nossa energia? É preciso nossas referências pessoais, não é? Mas, quando nós falamos da projeção,
algumas coisas aqui que são essenciais, e se nós queremos discutir sobre isso e ter um bom entendimento da projeção, é essencial nós pensarmos nisso. Primeiro, as pessoas querem estudar como sair do corpo e aprender técnicas sem compreender qual é o mecanismo que produz a projeção. E esse mecanismo é um tanto complexo, no sentido de que há muitas variáveis. Claro que às vezes nós estamos só lá relaxados na cama, e é o caso de muitos de vocês, suponho eu, que estamos só relaxados e, por alguma razão, todas aquelas variáveis se alinham e, puf, a experiência acontece espontaneamente. Mas quando nós queremos controlar a experiência, já é um pouco mais complicado, porque às vezes a nossa mente não está bem focada, nós não temos muita concentração, outras vezes o nosso corpo está inquieto, outras vezes nós apagamos antes do que devia, outras vezes há alguns bloqueios energéticos, outras vezes há uma presença próxima que interfere, que atrapalha. Enfim, há tantas coisas a ajustar para a projeção. Só que todas elas partem de um mecanismo básico. Então, para que nós tenhamos um bom controle da projeção, uma boa utilização dessa experiência, nós temos que cuidar desse mecanismo básico, que é justamente isso que vocês estão a poder ver cá nessa imagem, que é a conexão energética entre os dois corpos. Essa conexão energética que estão a ver aí, então nós vemos o corpo extrafísico, o corpo sutil ou astral, com toda essa luz à volta, esta luz, assim como o próprio cordão de prata unindo os dois corpos, assim como a energia que está ainda no corpo físico da pessoa, tudo isto é o que é o ponto-chave para nós termos qualquer tipo de controle da projeção, rememoração depois, para nós fazermos a devida utilização da projeção. Então, dando um passinho para trás, quando nós trabalhamos para aperfeiçoar a nossa capacidade de sair do corpo, para poder utilizar melhor o que nós fazemos lá fora, o melhor a fazermos é tratarmos de cada vez mais aprender a ajustar as nossas energias, que é isso que nós estamos a ver cá. Essas energias, eu vou dar um nome específico para ela, que eu vou chamar de uma interface energética. Esse é o nome que nós utilizamos na EAC, porque me parece, ou nos parece, um nome extremamente lógico e correto. Porque uma interface energética trata-se, na verdade, de uma condição na qual está havendo um amalgamento, uma conexão, não é, entre o corpo físico e o corpo extrafísico. Estes dois corpos, para que eles tenham uma conexão e nós possamos estar aqui, eu posso estar agora a conversar com vocês, mas ao mesmo tempo, para que seja possível a desconexão, tem que haver uma condição perfeita desse amalgamento, ou dessa interface que conecta os dois corpos. Isto é uma chave para a nossa vida em muitas coisas, e não dá para falar disso aqui, porque dá para a gente falar 30 horas sobre isso, né? Então, para nós entendermos por que saímos do corpo e para que saímos do corpo e como podemos controlar, eu vou mencionar um pouquinho sobre essa questão da conexão energética, e esses são os passos que nós devemos seguir. Eu vou procurar ir bem ligeirinho para depois abrir para as perguntas de vocês, tá bom, pessoal? Mas algumas coisas eu tenho que fazer uma introdução, para que caminhemos juntos e depois conversemos todos alinhados no mesmo ponto. Então, estas condições da projeção, elas se dão essencialmente por esta interface energética que nós estamos a dizer aqui, e a interface energética nós podemos ver aqui nessa imagem. Essa imagem é uma imagem, obviamente, feita com efeito especial, exagera-se um pouquinho aqui no efeito especial para fins didáticos, né? Porque se nós fazemos tão sutil quanto seria percebida visualmente, eu não consigo mostrar nada para vocês, porque fica tão sutil que não fica muito nítido. Essa interface energética é o que as pessoas chamam de corpo energético, ou de conjunto de chakras, ou nós vamos chamar de energossoma, ou vai chamar de duplo etérico. São um monte de nomes para dizer a mesma coisa, que é a energia que une os dois corpos. Esta energia que une os dois corpos, ela é muito essencial de que nós tenhamos controle sobre ela, porque é essa energia, vamos entender, que é o portal para nós aqui temos qualquer tipo de contato, aproximação,
com essa dimensão mais sutil. Então, no momento que nós estamos a fazer uma técnica de projeção astral, nós, para termos bom resultado, nós temos que ter garantido antes que a condição energética nossa estava ideal. Aí vocês vão me perguntar assim, mas e a pessoa que não sabe nada de energia foi fazer uma técnica e espontaneamente conseguiu bom resultado? Perfeitamente. Isso existe muito. E o que se passa naquele momento é que a pessoa, podem verificar, quando isso acontece, ela vai pensar assim, eu estava tão cansada que me joguei no sofá e, só relaxei. Ou, eu estava a dormir, comecei a sentir umas sensações, comecei a sair do corpo. Ou me senti tão em silêncio mental que eu perdi as sensações do meu corpo. Ou o que quer que seja, tem muitas possibilidades, eu estou aqui só a tentar explicar de uma maneira que fique simples. Mas, naquele momento, a condição íntima da pessoa criou a situação ideal para começar a existir esta, como é que eu vou colocar? Essa mudança da forma original ou da forma mais comum dessa interface energética do corpo energético, que é quando nós estamos aqui, dentro do corpo. Eu vou ver se eu acho aqui um slide para mostrar isso. Nada disso. Aqui, por exemplo, essa é uma condição mais normal de nós vermos e sentirmos essa interface energética, né? Por quê? Porque nossos corpos estão alinhados, nós estamos todos aqui dentro do corpo físico, e é assim que nós sentimos. Quando começa a haver esse desencaixe, o início desse desencaixe justamente propicia que essas energias vão ficando cada vez mais soltas, mais leves, aí as nossas sensações aumentam e aí a nossa predisposição a sair do corpo também aumenta. Então, voltando cá onde nós estávamos, o que é que nós vemos? Nós vemos essa situação na qual esta separação dos corpos e esse mover da energia, porque está tudo encaixadinho, como se fosse somente aquela linha energética à volta do nosso corpo. E estou a explicar assim, porque alguns dos que estão me vendo aqui não têm a imagem do slide para que acompanhem. Então, tudo super encaixadinho. Aqueles de vocês que quiserem acompanhar com as imagens do slide, vão até o YouTube, olhem ali, porque tem um link que você pode entrar, se inscrever, participar aqui com aquele link, tá bom? E aí, vocês acompanham também os slides que eu estou a mostrar. Mas então, ao invés daquela conexão muito forte energeticamente que nós temos quando estamos aqui dentro do corpo físico, começa a haver essa soltura. É quase como se fosse fazendo, né? Isso quer dizer a soltura. Fica menos rígido. Então, ao fazer isso aqui, muda a constituição do nosso corpo energético. A constituição ou a forma de que o corpo energético está a vibrar. Porque antes estava tão agregado ao corpo físico e agora está mais solto. Isso é o que produz, muitas vezes, o estado vibracional, esta mudança na hora que começamos a soltar. Essa mudança não quer dizer só na hora que nós estamos a soltar para sair do corpo, não. Quando começa a soltar a energia e há um pouco mais de liberação para que as energias atinjam um nível de vibração maior do que o normal quando nós estamos extremamente encaixados e conectados ao corpo. Por isso é que o estado vibracional, fazendo cá um parênteses explicando isso, por isso é que o estado vibracional é tão mais fácil de ocorrer quando nós estamos para sair do corpo, retornando, ou estamos num relaxamento muito profundo, porque então essas energias já estão mais soltas e menos agregadas, menos presas de alguma forma ao corpo físico exclusivamente. Então, o que é que nós vamos verificar? Esta soltura aqui vai propiciar algo muito importante. E vamos passo a passo. Os dois corpos estão super alinhados, a soltura é natural e vai ocorrer num momento ou outro. Aí começa a haver, devido a essa soltura energética, né, desse corpo energético, um pouquinho mais de liberdade do nosso psicossoma. Estou a mostrar cá com gestos, para que os que estão me vendo ali sem o slide me acompanhem. E aí, quando começa a haver essa soltura do nosso corpo extrafísico, o psicossoma, como eu falei, nós, pouco a pouco, começamos a adquirir a lucidez de estar nesse processo. Se as nossas energias estão muito presas ainda, então o que vai acontecer? Nós soltamos só um bocadinho, temos algumas sensações, mas aquele negócio não vai adiante. E a gente perde a lucidez aqui. E a projeção, portanto, se dá de uma forma que nós estamos sempre muito próximozinhos ao corpo. Se nós, ao contrário, temos uma condição na qual
essa soltura começa a ocorrer. E, a partir daí, nós vamos ter uma separação maior do corpo. E temos maior controle energético, no fundo é energético. Porque tudo fora do corpo a gente faz com energia. Então, nós vamos ficar mais lúcido. Isso afeta como está a nossa condição energética naquele momento. Afeta qual é a condição energética da conexão do nosso corpo físico com o nosso corpo extrafísico ali quando estamos projetados. Se nós vamos ter uma ação, locomover, ir de uma posição para outra, o que quer que seja que nós vamos fazer, sempre vai ter, de alguma maneira, a ligação com o estado energético que nós estamos. Já tiveram, por exemplo, experiências assim, nós estamos fora do corpo, e aí a gente tenta caminhar e não vai, está pesado, pesadíssimo, e a gente não sabe o que fazer. E por quê? Justamente porque, e muitas vezes nesse caso, vai acontecer que a pessoa está com as energias dela muito densas, então fica tudo pesado. Às vezes ela pensa, é falta de controle meu. Não necessariamente, às vezes é uma condição natural, resultante da forma que está a energia dela. Então, o que tem que saber fazer? Tem que saber trabalhar com energia. Outras vezes, aqui vem, né, nos fatos mais complexos da projeção. Eu espero não estar aí muito rápido, tá? Vocês depois me puxam minha orelha no final e perguntam se eu fui rápido demais. Mas nós estamos a falar aqui de que a energia é a chave, não só para sair do corpo, mas de como nós vamos estar fora do corpo. E por isso os diferentes tipos de projeções que nós temos. Quando estamos lá fora e estamos com a energia mais densa, todo mundo pode pensar assim, né? Ou a maioria pensaria, pela lógica, quanto mais energia, melhor, mais forte eu estou. Não, depende do tipo de energia. Essa energia que faz parte da interface energética, que nos conecta com o corpo físico, melhor menos dela lá fora do corpo. É uma conexão energética forte, mas não é quantidade que determina, é a qualidade. Então, quanto mais solta, mais ativa, mais vívida, com mais vitalidade, melhor está essa conexão. Mas com menor quantidade de energia ali fora no nosso corpo sutil, astral, extrafísico. Então, o que vai acontecer é que nós estamos mais leves, conseguimos voar mais fácil, conseguimos caminhar, conseguimos pensar mais facilmente fora do corpo, enxergamos melhor, se não enxergar é mais difícil, tudo fica mais difícil. Mas, às vezes, eu gostaria que vocês compreendessem um ângulo específico aqui, às vezes, nós estamos fora do corpo, nós estamos leves de energia, nós não estamos carregados com a energia da nossa própria interface energética ou corpo energético. Mas nós estamos, por exemplo, eu já ia falar espanhol, perdão, já estamos, por exemplo, voando num determinado ambiente e parece que, de repente, a gente fica pesado, não consegue voar, vai lá embaixo. Ou, por exemplo, tem que fazer muita força para conseguir aquela volitação, né? E aí a pessoa pensa, mas então teve algum problema com a minha energia. Então a minha energia ficou densa. Então eu perdi o controle do voo. Pode ser, claro. Pode ser que a nossa energia ficou densa, que nós perdemos o controle do voo, tudo isso certíssimo. Mas também pode ser que o que se passou é que nós estávamos numa dimensão, num ambiente fora do corpo, em que a energia do ambiente é densa. Então, nós estamos a volitar e a energia do ambiente pesa sobre nós. Então, nos faz dificuldade de locomover. Somente uma pessoa que compreendeu um pouco sobre essa condição da energia e a conexão da energia com o sair do corpo é que vai conseguir distinguir quando é que está pesada ela, porque ela está com demasiada energia do corpo energético, dessa interface com ela, e ela, portanto, tem que fazer algum trabalho, ela própria, para ficar mais leve, e há muita coisa que pode ser feita. Ou quando é que o ambiente é que está a fazê-la ficar de uma forma que ela vai perdendo a condição de uma locomoção rápida, e, obviamente, tudo, então, fica mais difícil. É um ambiente mais denso. Aí pode vir uma pergunta de vocês, né? Um ambiente mais denso é um ambiente mais negativo? Tem alguma relação, sim, mas uma coisa não pode ser tomada como estritamente idêntica à outra. Por quê? Porque, às vezes, nós estamos projetados, por exemplo, na rua. Veja que nós estamos fora do corpo,
Mas nós estamos muito próximos à dimensão física, por isso nós nos vemos na rua, adiante da nossa casa, à frente da nossa casa. E conseguimos ver as casas, conseguimos ver as pessoas a passar, porque nós estamos bem próximos ainda a esta faixa dimensional mais densa, dessas energias mais densas, que nós chamamos de matéria, mas no fundo são energias aglomeradas de uma forma específica, mais densas. E como estamos ali muito próximos, nós estamos naturalmente num ambiente que tem um pouco mais de peso. E esse ambiente, então, é negativo ou é positivo? E a resposta é depende. Tem muitas coisas a ser estudadas sobre isso e nós não conseguimos abordá-las todas aqui. Nós só podemos trazer essa noção básica. Quando nós estamos, contudo, num ambiente já distante daqui da nossa vida física, distante no sentido dimensional, né? Não estou a falar de distância espacial, mas distância dimensional. São duas coisas diferentes. Distante dimensionalmente, às vezes nós estamos num local cujas energias são mais densas, porque o tipo de pensamento, o nível de compreensão das coisas, das consciências que estão ali, também são mais densas. Então, eu lhes pergunto, quantas possibilidades diferentes de locais e de tipos de energia nós podemos encontrar quando estamos fora do corpo? Para saber que tipo de aplicação energética nós devemos fazer. São muitíssimas, não dá para a gente querer fazer uma lista. Aqui eu faço assim, com a consciência tal, eu faço assim, se eu encontrar uma pessoa que eu acho que está desequilibrada, envio energia do teto tal. Não tem regras assim. Nós temos que compreender o funcionamento. Por isso é que eu estava a falar aqui, como ocorre a projeção? Para quê? Quais são os mecanismos? Porque se nós não compreendermos o funcionamento, nós não vamos entender o que fazer. É mais ou menos como se chegasse um alienígena aqui no planeta e você fosse dizer para ele, se o seu ônibus estiver atrasado, faça coisa tal. Se uma pessoa lhe pede informação, tenha cuidado. Primeiro tem que ver se ela é de confiança ou não. Para saber se você pode ou não dar informação, você observa. Observa o quê? É muito mais um feeling. Você sai à rua, como é que você faz para atravessar a rua? Olha no semáforo. Só? Não, tem que ter outros cuidados, porque às vezes pode ter outras situações a ocorrer por perto. Pode ter um carro que perdeu o controle. Então, nós temos que entender como as coisas funcionam. Ao entender como as coisas funcionam, nós saberemos sair lá fora, e agora eu já não estou mais a falar do ambiente físico, lá fora, na dimensão extrafísica, na projeção, e saber, o que está acontecendo aqui é isso, eu tenho que fazer isso, é por isso. Provavelmente a situação é tal. Então, este entendimento é fundamental. Uma das coisas que nós trabalhamos muito e ensinamos muito na IAC, não é tanto, portanto, uma listinha de como as coisas são, senão que uma explicação profunda dos mecanismos, de como as coisas funcionam. Porque quando nós entendemos esses mecanismos, nós conseguimos fazer conexões brilhantes de tudo que nós já sabemos. E todos nós, e vocês que estão a me ouvir, incluído, eu sei muito bem disso, tem montões de informações. As informações antigamente estavam numa apostilinha que ficava escondida na casa de alguém, né? Na nossa época da sociedade secreta, agora não. Está tudo lá, aberto, exposto, é fantástico. Você vai na internet e acha de tudo, mas é o seguinte, acha de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo. Coisa sensata, coisa correta, coisa bem estudada, ponderada e os maiores, como é que eu falo? Devaneios, maiores invenções. Então, há algumas coisas que eu vejo às vezes e falo, puxa vida, tudo bem que a internet deu voz a todos, mas uma pessoa só deve falar de um assunto quando ela estudou o suficiente, quando ela compreende o suficiente. Mas como não existe uma universidade, né, para ensinar sobre a projeção astral, para ensinar sobre a vida na espiritualidade, então fica um pouco assim aberto, a pessoa, não importa muito o nível de conhecimento que ela tenha, ela compartilha. E o compartilhar é ótimo, mas cada um tem que compartilhar dentro do conhecimento que tem. Então, vocês vão me ouvir muitas vezes dizer, eu não sei, eu não tive essa experiência, eu não posso opinar sobre isso, porque eu não sei tudo, e não tive todas as experiências. Mas é importante a gente saber quando é que existe um conhecimento que está mais estabelecido e quando é um conhecimento mais solto. Por isso que nós nos preocupamos muito mais em entender esses mecanismos. É quase como se nós fôssemos a um médico e ao invés de um médico nos dizer, por exemplo, olha, você vai comer tal coisa, tomar algo de tempo em tempo, o médico nos dizer, olha, tal tipo de alimento lhe dá problema por isto.
Todo alimento da classe A, B, C, ele lhe ajuda por tal coisa. Mas, quando você toma o líquido na hora tal, te dá determinada repercussão. Por nós teremos a informação, portanto, para lidar com o nosso corpo, para entender o que nós sentimos, para nos colocarmos bem, melhor. E este é um ponto super chave, que eu acredito que tem que se aplicar também num estudo da realidade mais sutil, da realidade além da matéria. Mas, por outro lado, temos colegas que ensinam muita coisa ótima e está por aí por todos os lados e eu estimulo muitíssimo que nós aprendamos com todos. Eu acho que isso faz parte do universalismo e eu, quando digo eu aqui represento a IAC. É a nossa posição, porque vamos usufruir, não é, da oportunidade que nós temos de tantas abordagens, de tantos conhecimentos. Mas há que chegar num momento em que nós juntamos todas essas abordagens e elas têm conexão uma com a outra. Às vezes as pessoas elas têm conhecimento, por exemplo, de que pode sair do corpo e de que pode ter uma intrusão, mas ela não sabe o que ela faz com a intrusão, quando é que ocorre, e quando é que ela sabe distinguir o que é uma intrusão, uma coisa negativa de uma coisa positiva, e por que teria ocorrido com ela, por que ocorreu naquele dia que ela visitou um fulano, ou que ela estava em casa o dia inteiro, mas só acontece na casa de banho ou no banheiro, então o que eu faço com relação... Essas conexões, entender o todo, isso é fundamental. E eu penso que isso é uma das coisas que nós abordamos muito. Este programa de desenvolvimento da consciência que a IAC oferece, busca justamente fazer isso. Vir do princípio, não é? O porquê que acontece cada coisa, como controlar, e explicar os mecanismos e dar os passos para justamente aí nós conseguimos entender uma situação que não é para nós uma lista do que fazer. Se você encontrar alguém estranho, envie energia. Sempre envia muita energia, sempre. Mas e se a pessoa só precisa de um determinado tipo de abordagem energética ou mental e não um montão de energia descarregada sobre ela? Faça assistência, sempre. Tem casos em que nós não vamos conseguir fazer nada com assistência. Então, como distinguir isso? Porque se fosse possível ajudar a todos, seria ótimo, né? Você já tiver a experiência de tentar ajudar um parente, um amigo, uma pessoa que você ama, e você tenta abordar, tenta falar, tenta explicar, tenta com tudo, e às vezes, felizmente não é sempre, né? Mas às vezes, apesar de todo o nosso esforço e de tudo, parece que não funciona como nós gostaríamos e queríamos, etc. Então, acho muito importante nós pensarmos em todos esses aspectos, entendermos tudo isso. Por isso que neste programa que eu estou a falar para vocês, que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência, nós trabalhamos mais com isso. Embora, claro, vamos praticar e ensinar montões de técnicas para sair do corpo, mas sair do corpo com um tipo de controle, com um tipo de objetivo, que é, claro, experimentar a vida além, mas o que eu aprendo com essa experiência? O que eu trago de prático para a minha vida aqui? Como que eu cresço? Então, é mais do que só ter uma experiência, mas o tirar um partido evolutivo, crescer com aquilo de uma maneira não dogmática, tá? Gente, eu acho que isso é muito fundamental. Que não vai lhe fazer seguir a linha tal, procurar evoluir igual o fulano, e a hierarquia evolutiva é tal. Não, é um estudo neutro, isento, procurando ser o mais imparcial possível dentro do conhecimento que nós temos hoje. Pronto, eu tenho orgulho de dizer que nos últimos 20 anos, 25, ensinando, eu pude melhorar muito o meu entendimento de muitas coisas, a minha abordagem, as minhas experiências, como explicar certos mecanismos que antes eu nem via. É natural. Isso chama-se evolução do conhecimento também. Mas é isso que a gente quer compartilhar, né? Então, por isso eu estou a mostrar aqui essa interface energética e a importância que ela tem no sair do corpo. E a importância que ela tem em nos ajudar a identificar onde estamos quando estamos fora do corpo, como proceder, né? Aqui vocês veem, por exemplo, um outro slide que eu estou a colocar, e para vocês que estão online aqui comigo no YouTube, eu vou descrever o slide, tá bom? Com licença. Então, é assim. O que eu farei aqui? Assim. Nós temos, quando nós estamos aqui, o corpo físico, né? E nós começamos a desconectar. Tem uma coisa interessante, que primeiro a desconexão se dá com todas estas ligações energéticas que nós temos espalhadas por todo o corpo, ainda soltando-se. Então, este primeiro momento é o momento onde nós mais temos sensações, né? Quando temos. Às vezes é tão rapidinho, zup, quase que sente muito pouco ou quase nada. Mas às vezes sente
perde as sensações do corpo, sente a flutuar, depois sente pressão, depois sente um barulho, depois, enfim, todas as sensações conectadas à saída do corpo. Eu não vou descrevê-las aqui, a gente tem outros momentos para isso, até mesmo no curso, se for o caso. Mas, quando nós começamos a ter essa saída, as conexões energéticas ainda estão em tudo. Por isso, esse momento inicial da nossa saída é muito crítico. Tem que ter um regulamento de pensamento muito adequado para conseguir ter resultado com relação a isso, né? Aqueles de vocês que conhecem o meu canal, pode ir lá que eu até dei umas dicas pessoais minhas com relação a isso, que, obviamente, no programa de desenvolvimento da consciência tem muito mais, mas ali foi o meu a parte pessoal. Então, vocês podem ir ali e ouvir, e é justamente por isso que eu digo, há tanta informação boa e também não boa, por todos os lados sobre isso. Agora, como é que eu extraio a boa da não boa e conecto? Então, é essa mesma coisa que eu estou a dizer aqui. Dá uma olhadinha lá, ver como é que a informação lhe parece, esta do momento da saída do corpo. Mas, começamos a soltar, e quanto mais nós vamos adiante nessa soltura, essas conexões energéticas começam a afunilar e vão para um ponto único no nosso corpo, porque se continuassem todas as conexões por todo o corpo, pernas, os pés, os braços, o tronco, a cabeça. Então, aquilo fica uma coisa muito difícil. Fica ainda uma prisão, uma como é que eu vou dizer? Quase como se fosse uma cola, né? Uma pega, isso é espanhol, né? Mas, enfim, uma coisa que está ali nos prender ao corpo muito intensa. Quando nós começamos a afastar, então isso vai fazendo com que essas conexões comecem a distribuir-se pelo corpo e unem num ponto único. Por isso, unem-se na região da nossa cabeça, que é o ponto mais importante. Nós não estamos nos pés, né? A gente se sente na cabeça, que é onde nós está a área que nos permite a lucidez. Por isso é que a energia concentra na cabeça. E aí, pouco a pouco, começa a formar essa conexão energética, que na maioria das vezes é chamada de cordão de prata. Esse é um nome que se tornou super popular, né? Então, o cordão de prata nada mais é que o nosso corpo energético, só que está distribuído. E por isso é que nós, para conseguirmos entender a saída do corpo, temos que entender sobre essa formação do cordão de prata. Porque às vezes nós tentamos fazer força para sair do corpo antes de já termos afastado o suficiente para que esses liames, esses links energéticos estejam mais soltos. Aí nós começamos, antes da hora, a tentativa de sair do corpo. Então é muito complicado. Outras vezes o que vai acontecer é que a soltura da energia está se passar numa determinada parte do corpo e a pessoa está a fazer força para mexer em outra parte do corpo, por exemplo, para levantar os braços, mas o que está a desconectar primeiro são as pernas. Então, compreender essa condição de como a energia vai se separando entre os dois corpos, né, e vai formando o cordão de prata e tudo isso, ajuda muito na saída do corpo, muito. Uma coisa que eu quero contar para vocês aqui, é uma pergunta muito comum, né? Que é assim, então se eu sair do corpo, eu vou ficar cansado? Eu depois vou ficar sem energia por tudo aquilo que eu fiz durante a noite? E aí não, é o contrário. Porque quando nós estamos mais separados do nosso corpo, e por isso eu comentei com vocês que isso implicava numa energia mais solta, lembra-se? Uma energia mais solta que permitia a nós irmos muito longe, porque ela é solta, é ativa, é forte, é com muita vitalidade, mas sem muita quantidade de energia. Então essa soltura permite isso. E aí nos dá ótimas condições fora do corpo. Então todo este processo da separação e como a energia funciona, é importante nós estarmos atentos. E quando uma projeção nossa deu certo, fizemos a técnica, foi. Ou quando nós tentamos e não funcionou, procure entender quais foram as variáveis, como é que estava a sua energia. Você soube deixar o processo se encaminhar um pouco para ver como aquilo ia ocorrer? Conseguiu manter a lucidez nos momentos chaves e relaxar nos momentos chaves? Então tem muitos detalhes para nós aprendermos, mas nós não podemos ficar frustrados quando não conseguimos. Temos que tomar aquilo como, ótimo, um treino mais, uma oportunidade mais, e eu vou, pouco a pouco, conseguir enxergar o que está a faltar, tá? Porque é assim, gente, é assim, às vezes é super rápido que a projeção ocorre, outras vezes podemos ter até medos inconscientes que nos prendem. E como é que nós vamos superar isso? Através de tentar, entender, chegar próximo e compreender os mecanismos. Isto é fundamental. E eu penso que isso tem tudo a ver com os fatos que estão implicados na projeção, para que nós tenhamos não só maior índice de saída do corpo, mas melhor aproveitamento, porque senão... E aí vem a pergunta, por que todo mundo sai do corpo
mesmo que às vezes fique só pertinho, e muitas vezes não consegue ficar muito lúcido, fica tudo naquela confusão. Mas por que todo mundo sai do corpo? Porque, inevitavelmente, quando nós estamos numa certa condição do nosso metabolismo muito baixo, as energias começam a soltar. Só que algumas pessoas já têm essa soltura energética mais fácil de ocorrer, ela é mais predisposta a isso. E às vezes ocorre no ponto certinho, mas outras vezes ocorre em excesso. Então a soltura é em excesso. Então quando nós trabalhamos ou aprendemos a como exercer certo controle sobre as nossas energias pessoais, nós não estamos apenas fazendo algo para ficar mais sensível, sair mais do corpo, controlar quando é que nós temos a clarividência. Não, o controle que nós passamos a ter a partir daí também nos permite diminuir a clarividência quando nós queremos. Controle é controle. Eu posso aumentar ou diminuir algo. Eu posso sintonizar mais com uma determinada presença não física que esteja próxima a mim, um espírito, ou posso sintonizar menos. Este é a chave do controle. Então não é algo que é feito que sempre é ficar mais sensível, é ficar mais aberto, é mandar mais energia. Não, é a lucidez. Quando eu me abro, quando eu me fecho, quando eu mando energia. Por quê? O mecanismo nos ensina isso. Então, essa questão da separação dos corpos, de como a energia começa a ocorrer com essa soltura, justamente nos leva a entender esse fenômeno energético que a gente conversa tanto, né? Que é o estado vibracional. O estado vibracional tem um curso meu gratuito publicado no meu canal, para quem quiser. E eu estou a concluir a edição do meu livro sobre o estado vibracional. Nem falo para vocês que vocês estão a puxar minha orelha com 100%, 300% de razão. Eu tenho trabalhado tanto. E aqui um parênteses para falar da Nancy, mas a Nancy também, enquanto membro da IAC, que nós estamos a fazer tantas novidades, inovações, e projetos, e contatos, e tanta coisa boa está por vir, só que isso toma demais meu tempo. Então eu tenho que fazer um parênteses, mas os projetos têm que estar devidamente, ou minimamente, colocando assim, encaminhados, para que consiga terminar, concluir todas essas outras coisas. Mas me lembro disso todos os dias, todas as manhãs, e não me esqueço que vocês estão a aguardar o livro e as técnicas que estão ali para explicar o estado vibracional, como limpar nossa energia, como atingir o estado vibracional. De qualquer modo, no próprio CDP, no Programa de Desenvolvimento da Consciência, falamos muito disso, praticamos muito. Não é só um praticar, simplesmente, olha, faz aí tal coisa, porque isso aí tá cheio de videozinho no YouTube. Não, é um acompanhamento guiado pelo professor que lhe ajuda a ver sinais que às vezes nós não estamos vendo e que ajuda a ver o que está acontecendo no nosso corpo energético, porque senão qualquer sinalzinho a gente já pensa, é o EV. Será que é o EV, estado vibracional, ou ainda há algo mais por vir? E eu já estou começando a separar do corpo? Ou essas sensações são somente a expansão do meu corpo energético, mas eu ainda não comecei a separação? Por que digo isso? Porque um erro muito comum na projeção astral é a pessoa sentir a expansão do corpo energético, começa a ficar mais leve, começa a ter algumas sensações, e o corpo energético, eu estou falando da interface energética, né? Começa a ter essas sensações e a pessoa, já estou flutuando fora do meu corpo, então agora eu vou fazer a técnica tal, eu vou mover, eu vou sentar, eu vou concentrar. Mas ela não, ela só estava com a expansão energética ainda, é muito, né? Mas ainda não é a etapa que ela estava a pensar. E aí, com isso, o que acontece? Acontece de que a pessoa começa a confundir as suas sensações. O que é o quê? Então, o estar guiado por um professor que pode lhe ajudar a distinguir isso sem preferência. Ninguém está querendo que você tenha estado vibracional, nem querendo que você nada. Estamos querendo ajudar a que nós tenhamos uma visão clara de nós mesmos. Então, esse é que é o ponto-chave, mas aqui está o estado vibracional. Achei importante mencionar, porque esse é um fenômeno que ocorre na interface energética que eu acabei de explicar para vocês. Então, a soltura dos corpos implica nisso, a ativação dos nossos chakras, né? Porque a nossa interface energética é formada por chakras, muitos. Então, não é questão de estudar 5, 6, 7, são muitos. Então, entender toda essa condição da conexão energética nossa com o corpo físico nosso, né? Então, isso é muito importante. Aqui, uma imagem que eu já havia mostrado para vocês, e aqui vou voltar um bocadinho, tá? Me permito,
para quem está comigo no YouTube. Então, nós acabamos de mostrar uma imagem das energias muito soltas, né? E por isso eu falei do estado vibracional, e já tinha concluído de falar sobre o cordão de prata, né? Então, para que sigamos juntos aqui. E aqui eu estou somente a mostrar como é que se visualiza o corpo energético ou essa interface energética quando nós estamos completamente dentro do corpo. Porque essas energias estão muito ativas dentro de nós. Quanto mais ativas, mais nós podemos ver o reflexo dela. Mas o reflexo dessa energia muitas vezes é visto como algo assim de uns 2 dedos de espessura, à volta do nosso corpo, muito brilhante. Às vezes move, aumenta um pouquinho. Este brilho à volta do corpo é a interface energética, é o corpo energético. É justamente o conjunto de todos os chakras a manifestar. E quanto mais nós conseguimos controlar o nosso corpo energético, controlar nossos chakras, fazer a técnica para ativar, que é a que nós chamamos da técnica OLV, Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias, mas todo mundo conhece o acrônimo OLV. Essa técnica é treinada profundamente no CDP, mas também vocês podem ver alguma explicação sobre ela no curso que eu publiquei gratuitamente, que é o curso Estado Vibracional e OLV. Está lá no meu canal. Então, a informação está lá, tem várias dicas, que é uma técnica muito simples, mas ao mesmo tempo um pouco complexa, porque ela esbarra justamente em onde nós temos pontos cegos, bloqueios. Então nós temos um desafio pessoal, às vezes, para fazê-la, não porque ela seja complicada, mas quanto mais nós fazemos a OLV, aqui volta ao meu ponto, esta faixa energética, a volta do nosso corpo, que é essa interface, como é visto esse brilho, começa a expandir, expande muito. E aí, então, nós vamos ter diferentes estruturas ou expansões da nossa aura. Por exemplo, nós vamos ter aqui uma condição que eu vou mostrar aqui um slide a seguir, mas já descrevo para os que estão comigo no YouTube. Aqui eu mostrei os chakras e eu vou sair desse slide, tá? Mostrando aqui 12 chakras que nós estudamos. Nós vamos deixar isso aqui, não vamos falar disso nesse momento, falamos no curso. Mas aqui vocês veem a condição dos chakras muito vitalizados, e o que eu estou a mostrar aqui é o corpo da pessoa, aquela faixa luminosa, mas ao mesmo tempo algo mais transparente, mais fluido, mais móvel. Não é completamente brilhante, porque é muito mais transparente, muito mais sutil, mas faz quase como se fosse, como é que eu vou dizer, um invólucro. Então esse é o que nós chamamos de aura, né? Essa aura é muito importante, porque ela vai refletir a condição da nossa energia, mas muito mais importante do que o que se vê na aura é o que está na energia, porque o que está na energia é que vai aparecer na aura, né? Então nós podemos e devemos sentir a nossa energia de forma direta. E existe uma coisa que é o nosso campo energético, que está ali junto à nossa aura, mas às vezes de uma forma ainda mais ampla. Então isso é muito fundamental que nós consigamos. Todas essas separações, o que nós vamos ver com relação a elas? Nós, pela soltura da energia, conforme ela se dá, há muitos tipos de sair do corpo. E aqui eu tenho algumas fotografias para quem está comigo na transmissão aqui junto da IAC. Quem está comigo aí ao vivo no YouTube, eu vou contar para vocês o que está a aparecer aqui, tá bom? Uma é assim, a pessoa está deitada, relaxada, e começa a separar a perna. Alguém já sentiu isso? Parece que a perna começa a ficar leve, ou parece que você se deitou com as pernas numa posição, e de repente elas estão giradas em outra posição, fica uma coisa estranha, você fala, ué, mas não foi assim que eu deitei com a minha perna, eu não mexi, por que está assim? Então essa soltura da perna levantar-se, eu digo a perna do corpo extrafísico, não é? Do corpo astral. Então essa perna solta, ela começa então a separar as energias. Então os laços energéticos, né, as conexões energéticas que tinha entre essa perna do corpo extrafísico e a perna física, então isso vai soltando pouco a pouco, e é por aí que vai começar essa descoincidência, essa saída do corpo. Então tem que saber lidar com isso. Outras vezes nós sentimos como se nós estivéssemos sentados. Ué, se eu deitei para dormir, eu não me sentei, como é que eu estou cá sentada? Aí olha para o lado e começa a ver as coisas tudo um pouco diferente. Parece que tem coisas que não dá para ver, outras tão grandes. Às vezes parece que não tivesse uma certa neblina no ar, porque nós estamos fora do corpo, mas às vezes as pernas ainda estão encaixadas. Só deu essa levantadinha na cabeça. Então fica muito confuso, porque nós nos sentimos dentro do corpo, mas dá essa levantadinha na cabeça. E olha,
E às vezes é tão pouquinho, mas a gente já começa, mas enxerga-se lá pertinho do teto, porque a nossa visão fora do corpo é completamente diferente. E isso é uma coisa que tem que ser estudada em detalhes para entender. Por que a visão fora do corpo é completamente diferente? E como é que nós vamos distinguir o que é uma visão real que nós estamos a ter, o que é uma percepção, o que é só uma imaginação? Então tem que entender como funciona a visão fora do corpo. Porque quando às vezes nós colocamos atenção num detalhe, a impressão que nós temos é que a nossa percepção visual vai à busca daquilo. Então, nós estamos, por exemplo, deitados e enxergamos-nos muito pertinho do teto, mas ainda sentimos que estamos próximos ao corpo físico. Tudo isso é normal. E este é um momento em que nós temos que saber lidar com a saída do corpo. Senão, a gente fala, nossa, estou próximo ao teto. E bum, e já não está mais, e tchau. Então, entender e lidar com isso. Evitar as surpresas, né? Tem que pensar assim, ó, eu vou nessa, mas vou pronto para qualquer surpresa. Eu acho que isso é muito fundamental. Outra coisa que muitas vezes acontece é que mesmo com a pessoa sentada, se ela estiver relaxada, se ela está, por exemplo, sentada no sofá, ou de uma forma que o corpo consegue relaxar, pode sair do corpo em qualquer condição. Há muita gente, por exemplo, que sai do corpo quando está num ônibus, né? Ou um carro, mas como passageiro, sem se envolver em conversas, né? Então fica aquele balançar, tudo aquilo vai trazendo uma impressão próxima às sensações de sair do corpo, e isso tudo tem muita importância. Então, saber lidar com tudo isso é muito crítico. O que é o método de ensino que nos parece assim a forma mais adequada e mais efetiva, né? E que é o método de ensino que nós utilizamos? É que a primeira coisa, a pessoa tem que entender essas lógicas que estou a dizer, os mecanismos, os porquês. Sem os porquês, gente, a gente só vai seguindo técnica que alguém falou e tentando chegar numa experiência que alguém falou que teve. Mas nós não entendemos exatamente o que nós estamos a buscar, né? Então, a pessoa adquire um conhecimento. Aí ela adquire maior percepção das suas energias sutis, do seu corpo energético, dessa interface que nós falamos. Com essa maior percepção, ela tem maior domínio. Com este domínio, ela vai ter maior equilíbrio energético, maior limpeza energética, mais ativação. E com essa ativação, soltura, limpeza, que tudo vem em decorrência, ela começa naturalmente a aumentar as suas parapercepções ou percepções das situações que ocorrem nessa dimensão não física sutil à sua volta. E ao ter este aumento dessas percepções, isso inclui muitas coisas, não é? Inclui sentir uma presença, sentir uma energia diferente, sentir quando a sua energia está bloqueada, muitas coisas diferentes que a pessoa pode começar a ter uma identificação. E quando há esta identificação, cada vez mais nós vamos ficando mais sensíveis, mais capazes de sintonizar. É quase como que a gente fosse um rádio, né? E nós estamos ali com o botãozinho do rádio. Então nós começamos a sintonizar qual é o nível da dimensão que nós estamos a tentar perceber, ou que estamos a perceber, mas antes não estávamos a dar conta do que era. Então, com isso, nós chegamos ao ponto de sintonizar tão bem que isso vai facilitar para nós as experiências de projeções astrais conscientes, ou experiências fora do corpo conscientes. E estas experiências aí sim, já vêm dentro de uma determinada condição energética que nos permite controlar um pouco melhor. Claro que não é 100%, nós todos estamos crescendo, eu ainda me vejo em tantas situações que ainda às vezes luto para sair do corpo, situações que nos pegam de surpresa, às vezes até energeticamente, quando vemos, teria coisas que poderiam ter sido melhores, mas é assim que nós aprendemos. E se no passado, há 10, 20 anos, isso era um percentual X, hoje é X dividido por 100. E é assim que nós desenvolvemos. Trabalhar, a errar, a tentar, a compreender também. Se não houver a compreensão, nada disso vai adiante, né? E quando nós temos essa saída fora do corpo, vem algo que nós chamamos do desenvolvimento da consciência. Um aumento da nossa maturidade, do nosso equilíbrio, da nossa sabedoria, em outras palavras, da nossa evolução, um pouquinho, né? Criamos um aumento dessa conexão nossa com algo maior de onde nós viemos, e aqui não estou a falar com nenhum vínculo religioso, senão que a realidade mais ampla, multidimensional, que nós não somos só o corpo físico, não somos só a vida física. E nós sabemos disso na teoria, e falamos, estudamos, imagino eu, todos nós, por isso nós estamos aqui, não é, a conversar, mas às vezes é mais uma
uma teoria do que para nós ainda um conhecimento prático. E aí, então, nós temos um aumento da nossa lucidez se expande. Quando a nossa lucidez se expandiu por todo esse crescimento, olha o que acontece. Nós somos capazes de entender outras coisas que não entendíamos antes. Aí nós voltamos lá em cima nesse ciclo, adquirimos um conhecimento novo, de uma forma diferente, mais profunda, e aumenta o controle da nossa energia, aumenta o nosso equilíbrio, aumenta as nossas percepções sutis, melhora as nossas projeções, melhora a nossa maturidade, e aí então nós partimos para um outro nível de autoconhecimento, e assim é. E assim nós nos vemos sempre. Então nós procuramos, dentro da metodologia de ensino nossa na IAC, e isso aqui é algo que foi idealizado por mim e pelo Wagner, o programa de desenvolvimento da consciência foi escrito por mim e pelo Wagner, tendo em base isso. Então é o que nós aplicamos sempre e aplicamos na nossa vida. E é um prazer muito grande compartilhar aqui com vocês esta lógica que está por detrás das estratégias e das metodologias de ensino que nós temos, portanto, com relação a tudo isso. E aqui eu tenho algumas coisas falando dos cursos e falando dos benefícios, eu não vou entrar nisso não, tá? Se alguém quiser fazer o programa de desenvolvimento da consciência, nós temos um começando no domingo que vem, quem fizer vai ter aula com professores do mundo todo, eu também vou dar aula, o Wagner, pessoas da França, de Portugal, várias, nós vamos aprender o sotaque português, como eu digo, é um acréscimo que vem naturalmente, vamos ficando mais universalistas, pessoas de muitas partes do mundo, e obviamente do Brasil também, vão a dar aulas. E isso nos faz, de alguma maneira, crescer nossa mente, nós começamos a ter contato com outras culturas. E depois do curso do Programa de Desenvolvimento da Consciência, tem muitos outros, nós temos um programa que é um programa de imersão, que nós vamos dar aí no Brasil, que nós chamamos do Avançado 1, então é um curso para nós melhorarmos o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento, uma série de estratégias específicas são dadas, eu e Wagner vamos dar o curso no Brasil em julho, já deixo aqui contando para vocês, mas para isso só faz quem já fez o CDP ou um curso equivalente, tá bom? Então eu vou abrir para as perguntas de vocês, eu sei que tem muitas, só aqui, ó, conosco no Zoom, que é onde eu estou a fazer a palestra pela IAC, tenho aqui 50 comentários, não são só perguntas, são comentários, e alô para todos, me desculpe que eu estive aqui tão concentrada, né, e não consegui uma comunicação mais direta com todos, e temos também comunicações que são aqui pelo nosso, pelo YouTube, ao vivo que eu estou a fazer do meu canal, mas deixo tudo isso aqui para vocês, né? O CDP, olha, nós chamamos de CDP, mas é Programa de Desenvolvimento da Consciência. Tem gente que fala, vocês erraram, é para ser PDC. Não, é porque CDP é a sigla em inglês, é assim mesmo que a gente fala. CDP, Programa de Desenvolvimento da Consciência. Como a gente fala, IAC, que é a sigla em inglês, não é? Porque está no mundo todo assim, e embaixo, Academia Internacional da Consciência. Essas são as complicações que nós temos na nossa instituição, e pronto. Lamento muito, mas acabamos tendo que lidar com isso, né? Então, quem quiser, nós vamos deixar aí para vocês, eu deixo aqui no YouTube, no comentário, que link que vocês podem conectar, como podem saber, e aqui, já estão a ver quem está comigo no Zoom, também quais são os links, para onde pode escrever, fazendo perguntas, perguntando sobre o CDP, ou pode ver o link diretamente, toda essa informação já está aí para vocês. E eu quero agora responder pelo menos algumas perguntas, né? Nunca conseguimos responder todas, mas se eu puder responder para alguns, o que eu gostaria de poder responder para todos, mas o tempo não permite, eu já fico muito satisfeita, porque a vontade nossa da IAC, e minha pessoalmente, todo o esforço nosso, compartilhar de uma forma que todos nós possamos, crescer juntos, tá bom? Então, eu vou fechar aqui o compartilhamento da minha tela para que eu possa ler as perguntas, porque senão nós não vamos conseguir conversar e eu terei que lê-las. Mas muito bem, já venho aqui diretamente para as perguntas. Não sei se nós temos aqui algum highlight nas perguntas principais. Penso que estão todas juntas, então eu já vou aqui, vou tentar responder todas, se for possível, se a gente conseguir assim em 20 minutos. Quem sabe eu seja bastante prática. Mas o Adriano nos perguntou assim, através da projeção astral, podemos curar doenças, inclusive, em nós mesmos?
Podemos, não quer dizer que sempre consigamos, tá, Adriana? Mas totalmente possível, há muitos casos. Às vezes nós curamos por uma mudança na nossa energia, às vezes por uma compreensão de um aspecto, de algo que dentro de nós existia e nós não compreendíamos, às vezes por lembrar de uma vida passada enquanto estávamos fora do corpo, às vezes até por conseguirmos desconectar-nos com certas companhias extrafísicas, presenças, espíritos que não eram tão positivos, estavam à nossa volta, a projeção também nos permite isso, e isso faz com que então, pouco a pouco, nós mudemos até no corpo físico, e nós sabemos que há pessoas condenadas à morte e que passaram por situações terríveis, que muitas vezes por esse tipo de mudança, curaram-se completamente. Mas, é claro, o poder nem sempre é o conseguir, mas a possibilidade está, e não é tão difícil assim, né? Eu só não quero dizer pode sempre, porque isso seria imaturo da minha parte e não real, mas é muito possível. E podemos ajudar outras pessoas também a se curar, só que é mais difícil. A forma que existe da gente ajudar outras pessoas a se curar, quando se trata disso que nós estamos a falar aqui, através da projeção, é ajudando-a com energias e principalmente tratando de separar presenças não produtivas, mais nocivas a ela, digo presenças extrafísicas e espíritos que poderiam estar afetando-a. Então, ao tirar aquilo, tudo melhora. Mas é muito mais difícil do que curar a nós mesmos, tá bom? Adriana, obrigada pela pergunta. A Carla está a nos perguntar, a projeção astral oferece risco ao nosso espírito por estar sem a proteção do corpo e recebendo ou trocando energias? Carla, eu não tenho nenhuma experiência com relação a isso. Qual que é o perigo? Vamos falar dos perigos, tá bom? O perigo que a gente tem quando está fora do corpo é de ter um contato com algo com uma energia ruim, e aquela sensação é ruim. Mas eu te garanto que isso já acontece, não é? Porque quando nós estamos fora do corpo, e às vezes nós temos uma experiência e não recordamos, acordamos de manhã, às vezes, com uma sensação estranha, já tiveram isso? Parece que algo aconteceu, a nossa energia está fora do normal, não sabemos bem porquê, e aí com aquela sensação estranha, aquela coisa, muitas vezes nós começamos a ver que é como se tivéssemos vivenciado algo e não lembrássemos. E às vezes nós temos algo que a gente pensa depois que é um sonho, mas foi um sonho tão real, alguma coisa nos impressionou, então chega a nós uma energia desconfortável. Isso realmente é desconfortável, mas também chega a nós energia desconfortável quando nós estamos dentro do corpo físico. Pessoas que são brutas conosco, que falam conosco com má energia, ou pensam mal de nós e nós captamos. Tem gente, quer dizer, eu tenho vontade de falar, olha, por favor, pensa mais baixo. Pensa, mas fica com você as suas energias, porque é tão óbvio que fica muito chato. E, obviamente, a gente tem que relevar, a gente tem que deixar passar, porque senão, né, fica até uma invasão. Mas não existe nada que ocorra conosco, fora do corpo, que já não ocorra aqui. O que você falou tem muito sentido, sim, da gente estar sem a proteção do corpo. Porque, às vezes, quando nós estamos mais próximos do corpo, como nós temos toda essa energia muito forte, que eu acabei de explicar aqui, né, nessa palestra, e a energia nos deixa muito próximos, corpo físico, do nosso corpo sutil, e isso, então, diminui a nossa sensibilidade. Mas veja que não é tanto por estar no corpo que nós ficamos protegidos, senão que por diminuir a nossa sensibilidade. O importante, sim, para nós sabermos fora do corpo, e eu não vou dizer que é a pessoa ter feito um curso, não é isso, não é a pessoa ter aprendido técnica energética, não é isso. É algo que vem de dentro de nós naturalmente. Claro que se nós sabemos técnicas, entendemos, fizemos um curso, ajuda. Mas dentro de você, Carla, quando você estiver numa projeção ou sentir que está desconectando, você vai pensar em mim, no meu corpo e no meu espírito, né, que é o seu corpo sutil, Manuel. E eu vou estar atento a tudo que se passa. E vou dar os passos que eu desejo. Porque se você estiver fora do corpo e algo, você vê que não está bem, observe, tente aprender com aquilo. Por qualquer razão, você deseja voltar ao seu corpo, você vai pensar no seu corpo. E vai mover energia como se fosse no movimento da ouve, que adiciona, não é necessário, mas ou um ou outro adiciona, faz isso, pumba, voltou para o corpo. E eu já tive situações, por exemplo, de estar numa determinada dimensão e que eu queria sair dali. E eu não conseguia ver como sair por meio de uma locomoção simples. Simplesmente fiz a ouve, fui parar numa outra dimensão mais sutil, tudo mais agradável, mais leve.
A projeção é muito mais fácil do que parece, porque ela é um mecanismo natural. O nosso, como é que eu vou dizer? O conjunto dos nossos corpos, nós como seres, a vida, nos programou para esse tipo de experiência. O problema não está com quem tem esse tipo de experiência, está com quem não tem. Só que para nós falta tanto conhecimento, né, Carla? Todos nós, e eu me incluo, e que às vezes há coisas que a gente não compreende, prefere ficar aqui no seguro. Mas, Carla, e o dia que a gente morrer? Ou a gente vai pensar que nós vamos desaparecer, ou nós vamos estar lá. Então, se já é assim, se algo pode acontecer no nosso espírito aqui, pode acontecer depois de morrer. Melhor nós, agora, relaxarmos, deixar que as coisas sejam naturais, nos aventurarmos, porque o que será, o que é já será e já foi no passado antes de nós nascermos. Aqui nós temos, enquanto estamos nessa vida, muito melhores condições. Só que o nosso medo é justamente porque a gente parece que aquela vida lá fora, né, é uma vida que para nós é estranha. Eu estou indo para outro lugar. Não, eu estou voltando para o lugar de onde eu vim. O lugar diferente é aqui. Só que como agora nós só vemos isso aqui, fica estranho. Mas para pensar um pouquinho comigo. Imagina quando nós estamos lá, na dimensão extrafísica, antes de nascer. E nós pensamos assim, nossa, eu estou indo para uma vida física. Aí dá o frio na barriga, né? E se meu pai fica doido? E se meu pai começou a beber? E se a minha mãe morrer antes da hora? E se eu não tiver dinheiro para ir para a escola? E se eu sofrer num casamento terrível? E se eu me machucar e tiver uma doença fatal? E se acontecer um acidente que não está previsto? E se eu não conseguir fazer o meu plano de vida, tudo que eu planejei que eu tinha de fazer? Essa experiência é amedrontadora, imagine bem. E estamos nós lá e somos obrigados a vir para esse corpo denso. Isso que dá medo. Mas nós estamos aqui. Então, o reverso é muito mais fácil. Só que nós temos certos bloqueios, né, na nossa mente, nós temos certos condicionamentos, e é muito natural esse receio que você está a falar, Carla. Eu acho isso mais do que normal, humano, natural, porque nós não estamos a ver essa outra dimensão, estamos a ver essa aqui, né? Então, eu fiz algumas ponderações para você pensar, quem sabe com isso trazer uma nova perspectiva. Mas, claro, às vezes a gente pode estar num ambiente tão negativo, que da mesma maneira que você não quer expandir suas energias para não entrar em contato com algo negativo, você não quer sair do corpo. Mas eu te garanto que isso não pode ser na sua casa, porque senão você não pode dormir nunca. Então, isso teria que ser uma condição, exceção da exceção de um dia que você foi para um lugar e aquele lugar é super mal assombrado, terrível, e com poltergeist você então decide que naquele dia não é momento nem de você expandir sua energia, nem de sair do corpo. Ok. Mas isso, será que vai acontecer alguma vez na sua vida? Na minha, que eu me lembro, aconteceu uma. E olha que eu viajo e mexo com essas coisas muito. Então, é isso aí, Carla. Pronto, falei bastante, mas eu achei que essa pergunta era muito importante, né? Então, permitam-me aqui o fato de eu ter entrado em detalhes. O Raimar, como vai, Raimar? Faz tempo que nós não conversamos, né? Pergunta aqui, é possível reduzir a atração encontrada na faixa de atuação do cordão de prata? É possível, mas não é tão fácil. Porque quando nós estamos próximos do corpo, Raimar, essa atração é mesmo muito forte. Então, nós aprendemos muito mais a como... nós muito mais realizamos uma condição de nos acostumar com a sensação, e aí nós temos aquela sensação, sentimos, vou falar mais devagar, porque eu já estou tentando falar rápido, sentimos aquela sensação da atração ao corpo físico, mas conseguimos controlar, conseguimos nos manter tranquilos para, com isso, dessa forma, termos depois uma condição de afastar pouco a pouco. A melhor forma é tentar ir mais pelo foco mental do que pela força. Essa é uma coisa. E a outra coisa é, sempre que possível, procurar ficar mais longe do corpo, ou até mesmo fazer uma ouve. Só que se nós estamos muito próximos ao corpo, nós vamos fazer a ouve, a gente volta muitas vezes. Então, expandir sua energia e ir pelo foco mental. Vou me concentrar. É a base da concentração. Tá? Mas isso que você está perguntando aqui é uma excelente pergunta e é mesmo muito complexo. É o grande desafio dos projetores mais experientes, né? Já é uma pergunta que vai aí um passo adiante. Muito bom. O Lucas nos perguntou assim, tem como fazer um teste de realidade na projeção? Tipo, vai na casa do teu amigo, fala a cor da mesa dele, volta ao físico, combina. É claro, tudo isso é possível. Só que é assim, Lucas, às vezes você foi à casa do seu amigo, de fato chegou lá, e quando você olha para o ambiente, tudo está um pouco diferente porque a sua visão não está muito ajustada para ver aquele ambiente físico.
Então, isso que você está a falar aqui é muito possível, é um experimento muito interessante, deve ser feito, vale a pena o projetor tentar, porque é com isso que a gente vai alcançando mais controle. Mas não podemos confiar só nisso, porque às vezes tem esse ajuste da visão, às vezes nós vamos até a casa daquele amigo, mas estamos numa faixa dimensional um pouco mais sutil do que aquela faixa mais próxima ao ambiente físico dele. Então, a nossa percepção do físico fica um pouco comprometida. Por exemplo, uma coisa muito difícil de ver quando estamos projetados é enxergar, por exemplo, letras, ler um livro. É muito difícil, porque é difícil focar a visão. E à medida que você vai tentando ver, a sua mente já começa a trabalhar naquelas ideias. Não é impossível, muitas pessoas já saíram e viram, às vezes, endereços ou moradas, como nós falamos cá em Portugal, mas é muito mais complexo do que outro tipo de visão. Então, há que compreender isso quando nós planejarmos esse tipo de teste, porque senão nós já planeamos de uma forma o teste que sentimos que falhou, quando na realidade não falhou. Tomando em consideração todas essas coisas, vale a pena. Nós ensinamos muito no CDP sobre como lidar com tudo isso, quais são as exceções, e como lidar com a rememoração, saber se a rememoração foi correta ou não. Tem muitas dicas ali para ser dada. Tem também um vídeo no meu canal sobre a visão fora do corpo. Vale a pena também, que ajuda. Obviamente é um videozinho, enquanto num programa completo a gente pode aprofundar e atender melhor, né? É importante entender que quando eu falo do programa do CDP online, eu não estou falando de streaming. Sabe o que é o streaming, né? O professor gravou e você está assistindo uma aula gravada. Portanto, não tem uma interação. Eu estou falando de uma aula com interação. O professor está ali responder suas perguntas, né? E esse tipo de coisa aqui, às vezes, a gente tem que estudar caso a caso, tá? Mas vale muito a pena, Luca. É possível. É fácil? Nem tanto. Aí vem meu ponto. A Lia perguntou assim, Nancy, você poderia falar sobre como melhorar a qualidade da lucidez durante a projeção? Eu sei que esse é um tema muito amplo, e é mesmo, mas algumas dicas seriam de grande ajuda. Eu vou dar uma dica que você vai achar interessante aqui, Li, que é assim, para nós melhorarmos a qualidade da lucidez na projeção, nós temos que trabalhar com a lucidez desde o momento que nós estamos dentro do corpo. Porque uma das coisas que interfere muitíssimo na lucidez na nossa projeção é o mau hábito que nós temos de nos permitir distração sem nenhum controle nosso. Então, esse exercício que as pessoas fazem de atenção plena, no fundo, a projeção é um exercício de atenção plena. Porque quando nós estamos projetados, nós temos que fixar nos detalhes. E o que acontece? Nós não fixamos, porque aqui nessa vida nós também não fixamos. Já viu, por exemplo, como às vezes nós estamos a ir para o trabalho e tudo ocorreu de uma forma que nós nem vimos. Eu, então, nessa fase que tenho tido tanto trabalho e tantos projetos da IAC que nós estamos a fazer, muitas novidades joíssimas, viu, pessoal? Nós criamos um método de realidade virtual para sair do corpo. É um equipamento de verdade, realidade virtual, com os óculos, com todos os movimentos, para ajudar a sair do corpo. Só que são tantos projetos que tudo isso nos afoba. Por isso, estou me colocar aqui na posição também das dificuldades, Lia, porque às vezes estamos a fazer algo e fica aquilo tão automático que há detalhes que passam. Isso não podemos permitir muito, porque se a pessoa se condiciona aquilo, não é uma fase, não é um dia, é um condicionamento, ela quando estiver projetada, ela vai se comportar da mesma forma, porque ela é ela dentro do corpo, ela é ela fora do corpo. Aí então, ela está a fazer algo, a ver algo, mas permite a sua mente saltar para outros pensamentos. E então a lucidez falha muito, a gente perde a lucidez diminui. Ao contrário, se nós estivermos numa projeção, mas estamos pouco lúcidos, o ataque é um pouco misturado com sonho, metade projeção, metade sonho. Quando nós focamos, porque é o nosso hábito, o nosso condicionamento, nós começamos a ampliar a nossa lucidez dentro daquela experiência. Então, Lia, claro, tudo que a gente já falou, trabalhar com energia, etc., né? É muito importante,
Mas tem esse detalhe aqui também que eu acho que pode ser uma dica a mais, além das que eu já falei. Tá bom, Lia? Obrigada pela pergunta. Há uma outra pergunta aqui que eu não estou conseguindo ver o nome de quem perguntou, mas sobre a desconexão do cordão de prata e a possibilidade de nós não voltarmos ao corpo, né? Como eu já respondi uma pergunta anteriormente sobre isso, perigos, e se nós temos ou não que estar próximos ao corpo, dentro do corpo, então eu vou tomar como essa pergunta já respondida, que eu já falei sobre isso aqui, a responder a pergunta de outra pessoa, tá? E então, aqui o Oliver. Todas as experiências que eu tive foram espontâneas, pois é a maioria dos casos mesmo, Oliver, onde eu estava deitado de lado. É extremamente difícil quando eu realmente estou praticando deitado na posição decúbito dorsal. Além de persistir, existe alguma dica para êxito quando deitado no decúbito dorsal? O Oliver, tem dicas aqui sim, importantes. Primeiro é assim, por que tem que ser o decúbito dorsal? Nós temos, por isso que eu estou a falar muito de compreender os mecanismos. Não simplesmente entender, deite de costa. E é o que nós vamos tentar abordar muito nesse programa, né, no CDP. Por que deitar de costa? Nós temos que entender o porquê para você ver, para você, no seu caso, o que é o ideal. Porque quando nós deitamos de costa, há algumas vantagens. Primeiro, você mantém a lucidez por mais tempo. Não é mais difícil a gente dormir quando a gente está de costa? Por um mecanismo simplesmente psicológico. Mas esse mecanismo faz diferença. O fato de nós perdermos a lucidez, cairmos no sono mais lentamente quando estamos de costa, nos permite controlar melhor a saída do corpo. Só que imagina a diferença, Oliver, quando você está a fazer uma experiência, ou uma técnica, perdão, você está a tentar controlar uma série de variáveis que quando você sai do corpo espontaneamente, elas se alinham por elas próprias. Então, é um mecanismo normal, natural, que você está a tentar alinhar. Então, às vezes, demora muito para a saída do corpo ocorrer quando nós estamos em decúbito dorsal. Demora muito porque há muitas coisas para ajustar e porque você tem que pensar assim, eu vou dormir, meu corpo vai dormir, mas eu vou continuar observando tudo que está acontecendo. Olha só que técnica interessante. Tente essa. Vou deixar o meu corpo dormir, mas eu não vou dormir. É mais ou menos isso que tem que acontecer. Mas vamos supor que fosse o caso de uma pessoa que não é simplesmente que ela não consegue relaxar bem ou que ela precisa de mais tempo, porque na maioria das vezes a pessoa está muito apressada. Tem que dar tempo, dar tempo. Não é só a determinação de insistir, não, Oliver. É um dar tempo com relaxamento, porque a gente fica ali deitado, né? Fazendo uma técnica, pensando, agora vai, me aproximei, resultou, já estou a sentir tal coisa. Bem, hoje eu saio. Todos esses pensamentos, eles interferem ao invés de ajudar. Então, a ideia é não pensar, é só fazer. Então, você imagina que você vai, faz a técnica, eu vou verbalizar, tá? Mas você não vai ter uma ação parecida com o que eu vou falar, que é assim. Saio, estou. Não é um pensar, eu estou aqui para fazer tal. Esteja simplesmente. Eu agora vou fazer força para sair do corpo. Faça simplesmente. Eu preciso relaxar mais. Não pense, só relaxe. Então, nós temos que mudar o processamento cerebral na hora da saída do corpo. Essa é a chave. Para poder ter mais resultado aí, e o decúbito dorsal ajuda muito a gente a controlar a saída. Porém, se você fizer a técnica de lado e resultar, tá ótimo. Então, o decúbito dorsal é porque traz vantagens, mas nada impede que você faça a técnica de lado. Com o tempo, o que acontece é que começa a incomodar o braço, aí a gente tem que se mexer, justo na hora que começar a sair do corpo, e se conseguimos sair do corpo, começa a adormecer o braço, porque o metabolismo baixa muitíssimo, aí a gente tem que voltar. Então, há uma série de razões para compreender do porquê disso. Mas se o menos incômodo, se o que funciona melhor é o de lado, absolutamente, deito de lado, e tem a sua projeção. Não há nada que lhe impeça. Então, tente, de repente, de lado e veja como vai, tá bom? Eu tenho aqui outra pergunta, deixa-me ver, é da Sara. E a Sara está dizendo assim, no meu caso específico, eu tenho, e essa vai ser a última, tá bom, gente? Eu sei que tem outras aqui, mas senão vai ficar tão longo isso. E eu aqui tinha um compromisso de 1h30 com a IAC e já vou, ó, chegando na minha 1h30. Mas é assim, no meu caso específico, nunca tenho lucidez na saída do corpo, mas tenho a nítida percepção do estado vibracional a ocorrer quando regresso ao corpo e acordo. Faz algum sentido o que digo? Faz muito sentido, sim, Sara. Muitas vezes nós temos as sensações de sair,
de voltar e não lembramos o que aconteceu nesse meio tempo. Por muitas razões diferentes pode acontecer. Pode ser que nós estávamos num tipo de experiência que para nós é mais difícil recordar, porque nós temos menos, como eu vou dizer, engramas cerebrais, menos sinapses, menos conhecimento sobre aquilo, então torna-se mais difícil recordar, é quase como trazer uma lembrança e trazê-la ao nosso cérebro baseada numa coisa muito abstrata. É quase como o que ocorre quando nós temos, por exemplo, uma expansão da consciência e temos aquela impressão de compreender tudo. Não dá para trazer ao corpo, é tão abstrato que o cérebro não capta tudo aquilo. Então, às vezes acontece por isso. Outras vezes acontece porque a conexão do nosso cérebro, para dizer cérebro, né? Do cérebro do corpo sutil, que não é um cérebro, mas é uma contraparte, e o cérebro físico, quando eles se reencaixam, às vezes esse reencaixe é muito abrupto, muito rápido, e dificulta a rememoração. Então, o que eu vou sugerir para você é assim, você voltou ao corpo, você teve estado vibracional, deixa o estado vibracional, curta, e depois que passou o estado vibracional, você vai pensar na experiência que você acabou de ter, e não fica assim, eu quero lembrar, não. Comece a fazer a ouve. Simplesmente dentro da sua mente, igual eu respondi agora há pouco, que é assim, não fique pensando, quero recordar. Simplesmente abra-se para recordar. Não fica, olha, eu vou ver o que aconteceu, Não, abra-se com silêncio mental e faça a ouve. Porque a ouve, ela ajusta o reencaixe dos dois corpos e facilita, às vezes, muito a rememoração. Mas eu já tive de monte isso que você falou e muitas vezes não consigo rememorar. Paciência. Às vezes, muito nitidamente, sinto estado vibracional na hora de sair do corpo e depois, lufas, não vejo mais nada ou não me recordo depois. Então, são diferentes tipos de projeções e todos nós temos isso de vez em quando. O que você tem que pensar é em reduzir a quantidade de vezes disso. Olha, eu tenho uma última pergunta aqui na minha lista, se tem mais, eu já nem sei se tem muito mais, mas posso ir mais uma, gente? Pois o pessoal da IAC vai falar para mim, essa é 1h30 sua, mas eu vou mais uma, só mais uma, tá? Da Rosana. Ela está a dizer assim, não consegui sair da faixa da atividade do cordão de prata. Puxa, isso é um desafio mesmo. Da última vez, fiquei presa em um véu, a sensação, né, Rosana? As sensações são diferentes no momento da desconexão. Então, as atitudes devem ser diferentes? Sim, muito bem falado, Rosana. Para cada tipo de desconexão e cada tipo de sensação, a nossa atitude tem que ser coerente com aquele momento. Por isso que nós temos que entender como ocorre. Por quê? Porque ao ser coerente com aquele momento, nós vamos conseguir muito mais facilmente usar uma técnica adequada. Então, a gente pensa assim, qual é a técnica para sair do corpo? Tem uma para a gente começar. Na hora que está a sair, nós vamos aplicar aquilo que ajustar no momento. Então, tem que compreender os porquês, né? E as sensações. É um pouco complexo, Rosana, mas como disse o Oliver acima, muitas projeções ocorrem espontaneamente. Então, procure ver. Se ela não está a ocorrer espontaneamente para você ou para vocês, né, que estiveram a perguntar aqui e querem mais a saída do corpo, por que não está a ocorrer? Nós dormimos muito rapidamente, quer dizer, apagamos? Ou nós estamos a ter os tipos de pensamento na hora de dormir que não facilita a nossa lucidez desse processo da separação. Ou nós nos deitamos tão cansados que não dá tempo sequer da gente ver o momento da desconexão do corpo. São muitos fatores que têm que ser explorados aí, né? Por isso aí é que tem que ir num estudo muito sistemático e no desenvolvimento em que nós entendemos, adquirimos controle, crescemos com aquele controle que adquirimos, conseguimos mais experiências, e aí entendemos melhor e vai. Porque, no fundo, o que nós podemos fazer, né, da parte de todos nós aqui, da IAC, de mim, dos demais professores, é compartilhar o conhecimento, mas o vivê-lo, né, o aprendê-lo, o sentir dentro de você, é você quem vai fazer. Então, a forma que a gente explica é que tem que ser adequada para lhe ajudar, mas, no fundo, a compreensão fica na sua mão, né? É isso, pessoal, tá bom? Vocês me permitem encerrar por aqui? Tem ainda outras perguntas. Que pena, mas nós não vamos ter o tempo. O que nós vamos fazer é assim. Eu vou tentar marcar outros vídeos ao vivo para nós falarmos de aspectos específicos da projeção. Aqui eu queria justamente dar dicas e passei várias aqui sobre como
sair, como lidar, como entender as sensações, e passei também várias coisas que ocorrem conosco fora do corpo, e como entendê-las e separar, não é, a sensação do que está verdadeiramente ocorrer fora do corpo, com simplesmente uma sensação da nossa energia, quando é de peso, quando é de soltura, quando é respeito à visão, várias coisas assim, e claro que o tempo não nos permite falar de tudo, seria aqui teríamos que fazer um curso de um mês para poder falar de todos os aspectos. Mas assim nós vamos encaminhando para maior compreensão, e é isso que nós queremos atingir aqui. Essa palestra foi muito para compartilhar com todos vocês esses conhecimentos, de uma maneira que todos nós possamos crescer juntos, e para compartilhar com vocês a oportunidade, se querem, deste treinamento, neste programa mais sistematizado, com essa estratégia que eu comentei aqui com todos vocês, né? Eu espero encontrá-lo lá no programa, no CDP, se não, não tem problema, no futuro, numa outra palestra aqui, no canal, está sempre muito feliz em vê-los, todos nós, tá bom? Um grande abraço a vocês. Tá? Muito obrigada por ter estado aqui, tá? Um grande abraço. E vamos encerrar. Abração a todos.